Boa noite, pessoal. Estamos aqui na gravação do nosso 7º IUCast, com patrocínio do Improclube, e nós somos do Instituto Biratã. Agora nós ganhamos canecas duplas. E agora nós é chique. E detalhe, a pessoa que nos deu a caneca que não quer ser... Ela não quer ser nomeada, ela quer ficar discreta. E vai. Então, 4 tem Instituto Biratã de um lado, Improclube do outro, e 4 Improclube de um lado, daqui a sua. Instituto Biratã do outro. Nós estamos chiquérrimos. Eu jamais vou dizer quem é ela, a gente prometeu sigilo, mas ela é uma ótima, excelente veterinária, ama os animais e é campeã de dança cigana. Já ganhou prêmio. Né? Quem será? E faz balé adulto atualmente. É uma joia na nossa vida, né? Gostei. Então, vamos para começar, para todo mundo, boa noite de novo. E para quem nunca assistiu, o nosso podcast é dividido em 3 blocos. Entre os blocos, a gente dá uma dica de filme e dica de livro, tá bom? Então, vamos começar hoje com a temática culpa e responsabilidade. Vai que é tua, Arthur. Pra mim, a diferença entre culpa e responsabilidade é tanto na escuta tanto na escuta de si quanto na escuta do outro, né? São tipos de escuta. Então, tanto na escuta de si quanto na escuta do outro. Por exemplo, alguém arrota, é culpa da pessoa? Não. Mas é culpa da sintonia. Eu tô tomando água com gás. É óbvio que eu vou arrotar. Só que se você pegar o seu incômodo e você jogar em cima da pessoa, aí você tá culpando ela. Então, você tá jogando nas costas de uma situação que não necessariamente tem culpa, você joga. Por isso que, quando se fala de culpa e responsabilidade, tem que entrar também o terceiro fator, que é o perdão, né? Que o perdão é justamente você se livrar dessa... Se você não perdoa o outro, você se liberta do apartamento que a pessoa aluga dentro do seu ser, né? Falando que você perdoa e realmente perdoando. Mas enfim, culpa versus responsabilidade. A culpa é um sentimento paralisador. Tudo que vem do ego é paralisador. Sempre. É assim que eu diferencio sempre. Antes de qualquer outra diferenciação entre ego e self, eu diferencio como ego traz sempre coisas paralisadoras e self traz sempre coisas que promovem mudança. Porque o self está alinhado à natureza e ao universo, e o ego não. O ego quer passar por cima desses elementos, da natureza, do universo e do self. Boa. Então, a culpa é um sentimento paralisador. Quando eu falo a culpa é sua, encontrei o culpado, não precisamos fazer mais nada sobre isso. Só quando eu falo a responsabilidade sua, você percebe que você é responsável. Responsável é um sentimento que promove ação. Então, quando você joga a culpa no outro, você não tá promovendo ação no outro, você tá promovendo que o outro se flagele no máximo, né? Mas quando você tá promovendo responsabilidade, você tá propondo que continue, que não pare ali. É muito interessante você falar isso, aplicando-se ao mundo dito real, né? Porque em situações infernais, um dos maiores motivos das pessoas irem parar em regiões umbralinas é justamente a culpa. Sim. E elas ficam paralisadas lá, geralmente presas num lodo, ou presas em situações, né, que a própria mente delas e a mente coletiva daquele grupo, né, produz. Mas o sentimento... A situação existencial é essa, de estar preso, isso, de não movimento, de não poder sair daquilo. Sim. Mas muito legal. Aí a gente está falando da culpa atribuída a si mesmo, né?
Mas o que a gente percebe também é uma tendência das pessoas a culpar os outros de tudo que acontece. Encontrar um culpado para as coisas, Isso. né? Porque aí é cômodo e tira a sua responsabilidade, né? Exatamente. Quando Uma você vez que você culpa acha alguém- a culpa, a responsabilidade some. E como diz o Simpson, como que é a culpa? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É. Então, essa terceirização da responsabilidade que vem com a terceirização da culpa, não da responsabilidade, né? E aí também você está terceirizando responsabilidade, porque assim, se eu indico você como culpado, eu estou deixando você responsável por resolver as questões e eu não vou fazer nada, né? Não E tem preciso uma- me mexer em relação a isso. Tem uma questão que primeiro, a pessoa que coloca a culpa, ela tá no estado de vítima, né? Ela sempre vai estar num estado de negação. Esse estado de negação pode estar em só não ver a parte dela, ou pode estar no estado de negação hipócrita de não ver a parte dela por projetar no outro. No outro, sim. Então isso pode acontecer. Porque a pessoa que está culpando, ela nunca vê ou a parte dela, né, da situação, ou que às vezes a culpa O não é de coletivo, ninguém. sim. Tem coisa que a culpa não é de ninguém, Sim. sabe? Puta, teve uma Terremoto. puta de um terremoto, uma puta tempestade, sabe? A merda aconteceu, isso é fato. E aí a responsabilidade é quem vai gerenciar com aquilo. ali. Como você vai Exatamente. resolver aquilo, né? Só que você falar que isso é culpa de Deus não vai mudar a situação. Você falar que isso é culpa do diabo não vai mudar a situação. É. Você falar que isso é culpa do presidente não vai mudar a situação. E qualquer coisa não vai mudar a situação. Você culpar alguém nunca vai mudar a situação. E tem dois elementos nessa história que são complicados. E o primeiro é a questão dos pais e da família, né? Que as pessoas muitas vezes ficam paralisadas na sua vida porque vão falando, mas quando eu era criança aconteceu isso, meu pai isso, minha mãe isso e tal, não sei o quê. E a gente costuma falar que depois de uns 20 e tantos anos, acabou o terceiro ciclo, depois dos 21, 21. né? A pessoa deve passar a ver a sua responsabilidade Assumir nessa a história, responsabilidade né? da própria vida, claro. Não ficar preso. Às vezes até, realmente, algum problema seu foi causado por alguém. Mas causado, vamos dizer assim, ocasionado, né? Como ocasião, não como causa. Ocasionado por alguém, sim. Muitas vezes os pais, alguns erram porque não querem assumir a responsabilidade, né? Porque isso também às vezes vem de lá de trás, né? Às vezes os pais não estavam ali preparados de alguma forma para ter um filho, tem um filho, aí põe a culpa em alguém, né? Aí a culpa é de alguém, né? Ou da camisinha. E não assume a responsabilidade de ter um filho. Aí, por sua vez, vai educar esse filho como? Culpando esse filho de tudo que a pessoa não viveu. E esse filho vai crescer Aí com esse sentimento o filho de... cresce mal criado, a culpa é da escola, É. a culpa é dos amiguinhos E da aí rua. também vai ser, talvez, uma pessoa que se sinta inadequada, tenha problemas de autoestima, etc. Sim. Aí, quando crescer, essa É a pessoa vai famosa mãe colocar... narcisista, né? E vai falar, eu sou assim porque minha mãe ou meu pai, tal coisa. E esse ciclo, ele não acaba nunca se você não puser um ponto final, né? Porque aí você vai ter filhos e vai culpar seus filhos por aquilo também que você não fez na sua vida, ou porque seu pai, sua mãe, tal coisa. E isso, ao invés de ser uma herança boa, fica uma herança terrível, né? Tem uma coisa, uma história que é atribuída a Henry Ford, né, um dos grandes empreendedores aí do século XX, do início do século XX, que ele percebeu que na empresa dele estava começando um negócio assim, mais no nível diretoria, né, de passar a bola um para o outro, né? Não, quem tem que resolver isso é o fulano, não, é o cicrano e tal. Então ele colocou um cartaz assim atrás da mesa dele. A bola para aqui. Entendeu? Quer dizer, eu vou resolver. Entendeu? Por isso que ele se tornou o grande líder e o grande empreendedor que ele foi. Que as pessoas que assumem a responsabilidade das suas escolhas são as pessoas que geralmente se dão melhor e vivem melhor.
Hoje eu estava falando sobre isso, acho que foi em uma das reuniões da semana passada. Eu não lembro em que reunião foi. Sobre as escolhas, né? Quando eu escolhi ir para... Não foi. Foi com a psicóloga. Ela estava perguntando sobre isso, sobre a escola, a academia militar, né? Que eu fiz, o de formação de oficiais. Ela falou, nossa, mas você quis? E eu falei, eu quis muito ser um oficial. Então, a partir do momento que eu escolhi, eu queria estar ali, então eu me tornei responsável pelo que estava acontecendo lá. Assim também quando eu fui bombeiro, que o treinamento era árduo. Mas é árduo, mas você fala, puxa, mas eu quis muito estar aqui, olha que legal, eu estou aqui. Né? Então isso muda tudo. Você se torna responsável por estar ali. E é legal. Dá uma motivação, dá um... Tem um Dá um provérbio brilho. chinês, eu acho, que fala que o ignorante culpa o outro, o sábio responsabiliza a si mesmo. E aprende com É Lao isso. Tse? Não sei, não lembro. Não lembro. Eu vi isso em algum lugar. Tem um segundo ponto, que é a questão de você atrair coisas para sua vida a partir da forma como você pensa o mundo também, né? Então, a pessoa que acha que ela fica muito focada em culpar os outros ou culpar fatos da sua vida, provavelmente ela vai atrair mais fatos semelhantes na sua vida para até ela assumir a sua responsabilidade. Então, às vezes, é uma situação que é complicado falar, né? Mas muitas vezes a forma como a gente vê as coisas indica as coisas que vão acontecer na nossa vida, né? Se a gente sempre não quer assumir alguma coisa, não foi eu, o culpado foi ele. Não foi eu, o culpado foi ele. Essas coisas vão continuar se repetindo desta forma, muitas vezes, né? Até você entender que é para parar de culpar e se responsabilizar, né? Tô falando porque, assim, as pessoas muitas vezes que ficam presas no passado, que você está falando da coisa de paralisar, são pessoas que ficam muito contando histórias de que, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, né? E aconteceu mesmo, Ou ninguém tá naquela falando que não, época. né? Naquela época era melhor. Isso também é muito triste. Tanto, nossa, olha o que me aconteceu no passado de ruim, quanto naquela época era melhor. Eu acho muito triste porque os dois estão vivendo no passado. E falta... Que história você está vivendo agora? Né? O seu pai agora há pouco estava ouvindo lá na Netflix uma coisa de médicos estudando fatos de mediunidade, né? Médicos até não céticos. E aí tinha um deles, estava contando da sua própria mãe. Que a mãe, na adolescência, viveu a guerra. Os nazistas entraram na sala de aula, né? Então ela foi para um campo de concentração e depois da guerra ela foi para os Estados Unidos. Então, assim, puxa, já agradece que sobreviveu e foi. Encontrou o pai desse médico, em 59 eles casaram. Então ela devia ser nova, né? Na época da guerra devia ser ou adolescente ou ainda criança. E aí diz que ela passou a vida inteira culpando o Hitler por tudo de errado que tinha acontecido na vida dela. E ela não via as coisas boas que tinham acontecido na vida dela, né? Ela via só isso. E aí ela começou a ter contato com espíritos. E começou a conversar sozinha. E diz que ela mudou, assim, nos últimos anos de vida, porque os espíritos começaram a falar isso para ela, que ela estava paralisada na vida só pensando no passado e culpando uma pessoa que, assim, já nem precisa de mais culpa, né? Ele já tem a dele lá, né? Mas no sentido de que ela viu só o fato ruim, ficou marcado, e até o filho, que foi uma coisa boa, o cara é um médico super respeitado. Então, ela parou de ver as bênçãos que ela recebeu e ela ficou só focada, e ela não deixou de receber bênção, né? Sim. Ela ficou focada naquilo que foi desagradável, entre aspas, né? De que ela sobreviveu, né? Começa daí. E tantos foram mortos, né? E também, em determinadas situações, às vezes era melhor morrer também do que ficar vivo, dependendo do que acontecia com a pessoa. Então, ali, e no né, caso dela, ela então, teve muitos motivos. E conseguiu sair dali, foi para os Estados Unidos, quer dizer, então conseguiu
começar uma vida nova, né? Porque também quem ficou lá e perdeu parentes, você continua vivendo um luto muito intenso, muito eterno. Eles estavam falando de luto também, né? De como as pessoas reagem ao luto mediante conhecimentos de espiritualidade, etc. Sim. E aí o que acontece é que a pessoa fica na vibração da culpa. E a culpa é sempre paralisadora, então ela continua, né? E foi interessante que você falou isso, porque ligou com outro tema que eu queria falar, né? Que ó, o universo não vê esforço, vê vibração. Eu acho muito interessante essa frase que eu vi, deve ser hindu. Eu acho que foi um desses mestres, assim, yogis, né? Ele falou, o universo não vê esforço, vê vibração. Eu falei, caraca, meu, que forte isso. Por que ele falou isso? E fiquei pensando. E aí eu comecei a perceber, tanto na minha vida quanto nas pessoas ao meu redor, que o esforço, ele não necessariamente é vibração. Por exemplo, quando você faz uma coisa, às vezes a gente faz as coisas por raiva, às vezes a gente faz as coisas por vingança, sabe? Aquele filho da puta que abriu aquela empresa lá, eu vou abrir, vou fazer igual e vou fazer melhor. Você pode até conseguir, mas que energia você vai estar alimentando essa empresa, você vai estar alimentando a sua vida, que energia que você vai estar vibrando durante esse tempo? Você vai estar alimentando a energia da vingança. Então, você vai estar fazendo a coisa certa vibrando errado. Então, provavelmente, isso vai dar errado. Provavelmente, essa empresa vai ter problemas internos, vai ter problema de vingança, vai ter problema de picuinha, vai ter problemas ali, vai ser conturbado. E ao mesmo tempo que tem o esforço burro, que é você nadar contra a corrente. Ai, nossa, mas eu me esforço tanto. Que é o lance que o Will falava da avó dele, né? Do negócio do Santos, né? Que ela pedia pro santo, não dava certo, quebrava o santo, pedia pra outro. Não dava certo, quebrava o santo, pedia pra outro. E outro. É. Então é o que ela tá falando. O universo tem que me atender. A vida me deve muito. A vida me deve muito. Isso tudo é esforço. Não é vibração. Eu penso uma coisa em relação ao esforço, que é fazer força e esforçar-se no sentido de esforçar de dedicação, né? Só então, separar para as pessoas. Quando você tá vibrando, você vai tomar atitudes naquela direção que você já tá vibrando internamente. Aí é o esforço certo. Então é o que a gente estava falando uma vez da oração. Sim. Quando o indígena chega lá e agradece a chuva que ainda não veio, mas o agradecer é o ato, né? E ele toma todas as atitudes que ele precisa tomar para conseguir captar aquela água. Lá, mas amarre seu camelo, né? Exato. Então essa é a vibração. Ela sempre vai vir acompanhada de ação, né? Mas só o esforço em si, com a vibração errada, ele vai trazer resultados errados. Ele vai trazer resultados que não são... E a pessoa vai culpar alguém. Mas vem exatamente em cima daquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Se você entra em qualquer projeto, em qualquer empreitada, porque você quer, todo o seu ser tá envolvido naquilo e você tem uma visão clara do bem que isso traz para você e para o mundo, você já está na vibração certa, né? Exatamente. Aí tem o trabalho normal, né? Que todo mundo... E quanta energia você vai ter para fazer isso. Mas né? parece que sempre você tá animado, né? Sempre você tá querendo mais. O Tony Robbins, ele fala uma frase bem legal, que ele fala que assim que você verdadeiramente se dedicar a alguma coisa, que você realmente quiser alguma coisa, o como vai aflorar por si mesmo. E eu acho isso muito legal, porque é exatamente isso. Quando você fica vibrando aquilo realmente assim, você fala que eu quero isso e eu quero de verdade, o como vai aparecer, né? E às vezes aparece de formas até meio milagrosas, né? Essa viagem que eu fiz recentemente pra Esse Bahia... barulho foi o Alan chegando, viu, gente? Essa viagem que eu fiz pra Salvador foi milagrosa.
Porque eu tava vibrando há muito tempo, assim, eu quero uma viagem totalmente aleatória. Eu quero uma viagem aleatória, eu quero uma viagem loucura, que eu não planeje nada e eu não quero saber pra onde eu vou. Como é que eu ia conseguir essa viagem se eu não podia planejar ela? Percebe? Então eu fiquei... Cara, eu não sabia por que eu queria, mas eu queria. Eu queria muito isso. Aí um amigo meu me ligou, ele falou... Ô, daqui 4 dias na Bahia, em Salvador, você quer ir? Aí Pra eu festa falei, de mano... Iemanjá ainda, eu falei, velho... Óbvio, puta oportunidade. E aí foi maravilhoso. E aí eu, inclusive, estendi a viagem. Foi uma loucura, assim. E é uma das pessoas mais caóticas, assim, que eu conheço. Então foi exatamente do jeito que eu queria, assim. Foi uma coisa impressionante que, quando você vibra, você consegue atrair no universo de formas que você não trabalha necessariamente. Falar aquele negócio lá que você... Do feitiço do ar, que é a mesma coisa que você jogou pro universo. Eu ia falar... Puxa, eu ia falar uma coisa que... Peraí, eu Que é a já mesma, é conto. bem na mesma linha. Mas tem né? uma questão do controle que... Nas palavras... Assim, nas palavras do Arthur, o que ele tá falando de vibrar e pedir é não controlar. Porque às vezes a gente... Nós falamos isso semana passada, né? Não A gente roteirizar. pede uma coisa e fala assim, mas eu quero dessa forma, assim, Isso. assado, assim, assado, assim, assado. E não vai acontecer se for assim, né? O Carlos está pedindo para eu contar uma história, porque eu tinha 26 anos, já morava sozinha, né? Não tinha namorado de apresentar para a família, nem nada. E aí, talvez nem tivesse casado, né? E para mim, assim, para casamento tinha que ser algo para ser bom. Porque se fosse ruim, eu ficaria solteira, que eu estava vivendo uma vida muito boa. Eu morava sozinha, tinha minha agência de comunicação e eventos, viajava, né, a trabalho, tinha uma vida muito legal, tinha meu carro. Para que eu precisava casar para viver mal? Né? Para falar que casei? Não era meu sonho. Aí um dia, pensando sobre isso, era um domingo à noite, aí eu rezei, né? Nem tinha assistido aquele filme, nem tinha esse filme ainda Da Magia e Sedução, da com Magia a e Sandra Sedução, Bullock. Aí eu pedi, né? Pedi para Deus, no caso, minha oração foi para Deus. Aí eu falei, olha, eu não faço questão de casar, nenhuma. Mas, se eu for encontrar alguém, né? Aí eu falei, eu gostaria que fosse uma pessoa séria. Primeira coisa que eu falei, uma pessoa séria. A segunda coisa, não precisa ser rico, mas uma pessoa boa no que faz. Muito boa no que faz. E a terceira coisa, que entenda das coisas do mundo. Muito engraçado isso, né? Porque eu não conhecia o Carlos. E aí uma amiga minha, eu contei para uma amiga minha que morava, a Cleo, que mora em Curitiba, ela fazia assim para mim, mas Liliane, o que é essa entenda das coisas do mundo? Eu falei, não sei, Cleo, uma pessoa que entenda como o mundo funciona, os planetas, o universo. Olha, descrevi seu pai praticamente, né? E 6 meses, mais ou menos, depois, eu conheci o Carlos. E esqueci. Eu fiz essa oração e, gente, saiu da minha cabeça. Porque é isso, eu coloquei a responsabilidade, mas Isso. também coloquei na questão, não é que eu não descrevi como eu queria a pessoa, mas eu falei atributos que para mim eram importantes, né? E são importantes até hoje. Não, e olha o quanto que você descreveu também. Você colocou 3 coisas. Só 3. Né? Eu falei bonito, né? Nada. Falei isso, sério, bom no que faz e não precisava ser rico, né? Porque eu acho que o sucesso não é dinheiro, né? E que entenda das coisas do mundo. Aí, quando eu conheci seu pai, falei com ele pelo telefone. Quando a gente conversou pelo telefone, na minha agência, etc., que a gente já contou esse caso aqui, eu falei, nossa, esse moço é muito sério. Não lembrei da minha oração. Eu fui lembrar da minha oração muito depois. E aí, acho que foi a Cleo que me lembrou. Falou, você lembra o que você pediu? Olha só. Aí, seu pai, sério, muito bom no que faz. Ele tinha lançado já 2 livros, né? E todo místico, essas coisas de cristal, de todo estudo que ele tem, né? Que tinha metafísico, que era ele primeiro que tinha, né? A minha parte era mais
assim, eu entendia um pouco mais de religião, né? Fala. Da profecia celestina, a primeira vez que a gente foi conversar. E aí que a gente viu a coisa do mundo, né? E foi Coisa do mundo exatamente foi lá. quando a gente se conheceu, o primeiro dia que a gente se conheceu, falou de trabalho, a gente se conheceu por causa de trabalho. E aí depois nós ficamos conversando sobre o quê? O livro A Profecia Celestina, que é um livro que fala das coisas até metafísicas do mundo, né? E foi o livro. E todo mundo se afastou, tinha mais pessoas na sala, na agência. Todo mundo se afastou e ficamos nós dois conversando sobre. A gente conversou tanto que ele estava atrasado para a aula, que ele dava aula de natação. E eu falei, nossa, então eu te levo até a Vila Formosa. Foi a chance também da gente andar junto, estreitar um laço, né? Mas até aí era cliente e eu achava ele uma roubada, assim. De relacionamento, a moça que trabalhava no meu escritório estava apaixonadinha por ele. Falei para ela, filha, olha, vou te falar uma coisa. Esse cara é uma roubada. Não entra nessa, não, porque não vai ser legal. É porque eu tava recém-separado. Já tinha outra, sabe aquela bagunça? Então eu falei pra ela, tinha falei, acabado de se separar. Esse cara é roubada, se separou, já tá com outra. Não entra nessa, não, que não convenceu vai ser legal. ela bem, né? Pois é. Tirei. Genial. Já tá com outra, né? Não tava, não. Demorou um tempo, mas a coisa que você falou, né? Que não tem o controle quando a gente pede, né? Porque é o como. Porque se a gente controla muito, eu acho que assim, né? Eu fico imaginando, sei lá, o orixá, o anjo de guarda, recebendo a sua lista e falando, gente, mas isso não dá para fazer dessa forma. Como é que eu vou entregar isso aí? Você até tinha que receber uma coisa assim, mas tipo a gente que não tinha correio em casa, né? Você compra no e-commerce e fala, olha, você até tem crédito para receber esse produto, mas você não tem correio em casa, não vai dar para fazer. Você não quer receber de outra forma, e não, tem uma né? coisa também, né? Que quem especifica demais, assim, quer controlar o que pede, né? O que vai vir, quando vem de outras formas, a pessoa não vê que vem. Sim. Que é exatamente o que a gente estava falando todo mundo acordou hoje. E poucas pessoas agradeceram que A acordaram. boa noite de sono, Isso né? Isso é uma grande bênção, né? Eu passei por essa febre aí, fiquei 3 dias doentão, assim, né? Aí eu acordei sem nada, falei, puta, mano, tô bem, eu tô vivo. Aí segundo dia, assim, que eu tô acordando muito feliz, assim, porque pelas coisas mais óbvias, mais simples, mais que o universo dá de graça pra gente poder banalizar, né? As coisas que a gente banaliza, muitas delas eu tenho certeza que são as coisas que a gente mais vai sentir falta, assim. Sim. Né? Quando Sem a dúvida. gente tinha tudo e não valorizava isso, putz, Por isso que a gente falou, foda. né? Sucesso não é o que a gente falou. Dinheiro traz prazer, né? Mas Sabe não traz felicidade, né? que eu acho que seria legal eu falar? Quando eu estava no exército, 18 anos, né? 250 garotos dentro de um quartel, né? E a gente questionava, né? Pô, por que esse negócio? Todo dia engraxar a bota, todo dia polir o cinto, todo dia, né? Ter aqueles cuidados. E eu lembro até hoje o sargento que era o monitor, né, do nosso pelotão, chamava-se Sargento Sobrinho. Ele era grandão assim, bem veterano, sabe? E ele falava, olha, quem aprende a ser correto e né, caprichar nas pequenas coisas, se habilita para as grandes coisas. Né? Então, nas pequenas coisas, você treina para ser responsável né, fazer direito às coisas grandes. E nessa questão da gratidão, acho que seria um conselho muito válido, porque, principalmente interpessoal, né? Às vezes uma pessoa te traz um copo de água e tem gente que não agradece, deixa cair
alguma coisa, você vai lá e entrega para a pessoa, deixa a pessoa, para a pessoa atravessar, dá passagem no trânsito, dá vez no elevador, levanta para uma senhora sentar, pega uma cadeira. São tudo coisas que, se a gente começar a praticar esse simples gesto, tanto quem pega, né, quem faz o gesto, quanto quem recebe, de agradecer, é o espírito da dádiva, né? Dar, receber, retribuir. A gente vai treinando e vai ficando mais presente para perceber essas coisas. E aí vai se habilitando para começar a agradecer as outras coisas maiores também. Sim. Acho que é uma dica prática. Exato. Eu vou só finalizar uma coisa, voltando na questão da responsabilidade. Alan, o MP levanta pra senhora sentar, né? Quando eu dava aula de criatividade, as provas eram muito elásticas, não precisava perguntar conteúdo, né? E geralmente eu pedia para os alunos, os estudantes, se darem nota. Que nota você se dá em relação ao seu desempenho e interesse para as aulas, né? Só, o critério era desempenho e interesse. Geralmente, eles se davam nota pior do que a que eu os avaliaria, ou seja, o senso da responsabilidade, da autoavaliação. A pessoa é crítica consigo mesma, quando ela conseguiu estar bem no estágio, porque quando a pessoa está no ego, ela vai se dar 10. Mas quando ela assumiu a responsabilidade, quando ela culpa o outro, ela não tem culpa, ela merece 10. Mas quando ela... você entendeu, né, que eu estou falando? Pessoas que se dão 10. Mas deve ter estudantes que mereçam 10 e se dão 10, não é isso? Mas, geralmente, quando eles têm a responsabilidade da sua autoavaliação, eles são críticos consigo mesmos, né? Fora que quando você coloca a culpa na jogada, você não precisa... Quando você realmente quer resolver a parada, achar o culpado não adianta absolutamente nada. Só vai pro passado, né? Porque a resolução tá no futuro, né? Você achar o culpado, percebe? Resolver o problema é presente e futuro, né? De advogado, né? Investigação criminal, aí né? legal, aí CSI, achar o culpado a parada em si. Mas assim, de outra forma, isso aí é só um jogo de ego e é ridículo, isso só vai atrapalhar. Porque aí vai gerar os personagens em vez de focar no objetivo. Você falou do exército, eu lembrei disso. Quando você tá fazendo... tá carregando um puta de um peso, assim, com um monte de gente e, sabe, dá alguma coisa errada. O culpado foi ele. Mano... A Paula, que agora é gerente lá na EMB, né? Ela fala assim, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Não fico insistindo para ter razão, sabe? Exato. Acho legal isso, porque se você falar, eu quero provar que eu tenho razão. Eu sou um pouco assim, porque eu sou ariana, né? Com acidente em Leão, para mim é terrível. Mas, às vezes eu penso nessa frase que ela fala e falo, gente, vou ser feliz. Se custar a minha paz, é caro demais. Exato. Eu gosto Outro dia eu estava vendo um meme do Jornada nas Estrelas, né? Aí o capitão Kirk estava perguntando pro Spock, mas como que você tá sempre tão calmo? Aí o Spock responde, é porque eu sempre concordo com qualquer idiota que queira discutir comigo. Mas eu discordo. Aí o capitão Kirk fala, não, eu discordo disso. Aí o Spock, você tem toda a razão. É bem por aí, né? É a jogada de mestre, isso aí. Vamos... Muito bom hoje o papo, hein? Vamos para a dica de livro. Vamos! É aquela câmera, né? É. Vai, DJ. Dá pra ver bem aí? Tranquilo. Pode ligar seu microfone se você quiser, Mais tá? perto? Liga. Não sei se tá funcionando. Tá funcionando sim. Quero saber se tá dando pra ver bem. Fala no microfone. Então, esse livro chama-se Espaço, Tempo e Além. O Alan falou, tá funcionando, teste. E aí, dá pra ver? Aí eu falei, responde, não, vai ficar gravado. Já ficou gravado. Agora vamos defender também. Isso aqui tá funcionando, entendeu? Aí tá essa baixaria.
Teste. Tá funcionando? Eu vou. Essa foi ótima. Tá funcionando? Tá dando... Vai lá aqui. Vamos lá, continuando. Podemos? Então, esse livro é um livro que influenciou muito, muito, muito nos meus estudos, principalmente nas questões relativas à física quântica. Ele foi escrito por um dos maiores cientistas da atualidade, que é o Fred Alan Wolf, e ele tem uma peculiaridade muito legal. Eu vou mostrar aqui de novo. Ele é todo ilustrado. Está enquadrado aí, ó? Tá dando para ver bem? Então, todos os conceitos, ó, vou mostrar outro conceito. Todos os conceitos, eles são apresentados na forma de ilustrações. E aí depois, embaixo no rodapé, tem um código em letras que remete à explicação no final, tá vendo aqui? Do conceito, né? Do conceito. Então aqui tá R1, R2. Então os conceitos R1 e R2 estão explicados na íntegra no final. Então fica muito dinâmico para você entender melhor, através das imagens, a ideia que o autor está tentando transmitir. Então, é um livro que, para quem gosta, né, de quem quer entender o principal, pelo menos o essencial da física quântica, é um livro que eu recomendo fortemente. Além de ser um excelente conteúdo, ele é explicado de uma forma muito acessível. Engraçado que Editora Cultrix. quando a pessoa sabe muito sobre aquilo, ela consegue muitas vezes passar de uma forma muito simples, né? Ela simplifica mesmo, Sim. né? Não complica. Vamos lá, Carlos, agora é você em fenômenos mediúnicos, é isso? É o tema? Mediunidade e fenômenos mediúnicos? Eu acho engraçado, assim. Enfim, nós estamos começando agora, no dia 10 de maio, um curso sobre espiritualidade, sobre estados ampliados de consciência e sobre capacidades psíquicas e mediunidades, 3 blocos. E eu acho extremamente importante a gente começar falando sobre o curso em si, na medida em que ainda existem muitas lacunas e muitas controvérsias, né, que as pessoas poderiam esclarecer muito facilmente com um curso bem estruturado como esse. Uma das primeiras coisas que eu acho legal da gente falar sobre mediunidade, que é um tema super atual sempre, porque sempre tem novos médiuns nascendo, né, no mundo, é o seguinte: até pouco tempo atrás, a mediunidade ainda existia uma certa controvérsia quanto a isso, de acharem até que poderia ser confundida com esquizofrenia, né? Então nós teve uma coisa bem específica quanto a isso, que são os estudos do Dr. Alexander Moreira de Almeida, da Universidade Federal lá de... Como é que chama aquela cidade de Minas? Lembra? Viçosa? Não. Juiz de Fora. Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós encontramos o Dr. Alexander num congresso acadêmico que nós estávamos de estudos sobre a consciência, estávamos nós dois. E conversei bastante tempo com ele. Ele tinha acabado de publicar, né, a tese dele de doutorado, onde ele
conseguiu comprovar muito bem, de forma acadêmica, científica, que os médiums que têm um trabalho, no trabalho está dizendo assim, no centro espírita, no terreiro de Umbanda, eles têm um desenvolvimento e trabalham ativamente de forma regrada e estruturada com a mediunidade deles, eles têm um equilíbrio psicológico e emocional superior ao da média da população brasileira. Então, não só a mediunidade, ele conseguiu comprovar que não apenas a mediunidade não tem nada a ver com loucura, esquizofrenia, né, doenças psicológicas, como se falava antigamente, mas conseguiu ir além disso. Ele conseguiu comprovar que quando o médium é bem assessorado, tem uma boa orientação dentro de um terreiro que trabalha direitinho, ou de um centro espírita, essas religiões que trabalham mais com mediunidade, ele consegue ter um equilíbrio muito bom, como eu já falei, até superior. Você olha para aquele serzinho, né? Fofo que era o Chico Xavier, por exemplo, você não fala que ele é esquizofrênico. Assim. Pois é. Não tem como É. falar Mas que ele é antigamente se esquizofrênico. falava. Se Se dava conhecia esse pouco dos diagnóstico, dois. né? Se conhecia tanto pouco da esquizofrenia, que hoje tá melhor entendida, né, no cérebro, quanto a própria mediunidade, né? Tem uma coisa também muito legal falando sobre isso, para diferenciar de doideira, né? Eu fiz um curso muito bom de bioenergologia lá no Instituto Medeiros. E, aliás, excelente curso. E uma das coisas que o professor costumava dizer é que você diferenciar uma capacidade psíquica ou mediúnica de uma simples maluquice é quando você traz dados ou informações verificáveis, né? Então, nós temos, por exemplo, aquele caso, eu esqueci o nome é um russo, é um daqueles nomes russos, eu não vou lembrar agora, que ele projetava a consciência dele até Marte, Júpiter, Saturno, e trazia informações de como está a atmosfera, porque Marte tem uma atmosfera muito rarefeita, né? Mas Júpiter e Saturno, como são planetas gasosos, eles têm eventos, né, atmosféricos muito intensos. Então ele trazia informações que, às vezes, semanas ou até meses depois, não é satélite. Sonda. As sondas, obrigado. As sondas espaciais chegavam lá e iam comprovar que estava realmente acontecendo os fenômenos que o cara tinha visto através da consciência dele. Então, são informações verificáveis, né? A gente faz isso nos cursos, né? Você lembra? Aquela história de projetar a consciência. E mais legal, assim, eu acho, indo por um outro lado, que pouca gente sabe, principalmente o pessoal que faz projeções, né? Tem grandes projetores extrafísicos hoje no Brasil, como o Wagner Borges, o Saulo Calderon, que eles relatam muitas coisas legais nessa área. Mas é muito legal umas coisas que acontecem com a gente, que acho que poucas pessoas sabem. Como quando a gente projeta os três na mesma noite para o mesmo lugar. Nós somos levados a determinadas regiões, ou supernais ou umbralinas, e levados pelos guias, né? E a gente visita os mesmos lugares e de manhã a gente acorda e troca ideias e comenta detalhes do que estava acontecendo lá. Então nós
tem aquela vez da região umbralina do Exu do Lodo, né? Que nós fomos convidados, né, a fazer uma excursão lá. E aí de manhã chegamos, né? Na hora do café da manhã, os três comentando a mesma coisa. O Alan era pequenininho, não tava nessa, O né? Alan ainda não tava. E a mesma coisa em relação... Vocês podem falar se vocês quiserem. A gente tá te assistindo aqui, tá então. bom. Então. E também outro lugar que a gente... Peraí, aí que você pediu para falar, nessa específica desse dia, foi interessante porque o Arthur que levantou comentando, e ele mesmo não conhecia o lugar, né? E não sabia o nome do lugar, até quando ele falou, e aí eu falei, é para a entrada do Reino do Exu do Lodo, né? Então, que configura realmente que não vem com um discursinho igual e pronto. E muitas vezes a lembrança é também fragmentada, cada um lembra mais uma parte para compor, né, a lembrança toda, né? E a mesma coisa em relação à escola do Caboclo Biratã, né? Que a gente vai lá e traz descrições. Bom, a gente assiste palestras lá, né? Faz curso, Às vezes a gente vai palestrar. A escola do Caboclo Biratã, no Astral, chama Templo da Fé e do Conhecimento, né? Aqui, materialmente, é que a gente chama de Instituto Biratã, até em homenagem ao Caboclo Biratã. Não é o mesmo nome, né? Ele não vai ter o nome lá, Escola Biratã. Né? Ia ser zoado entre os amiguinhos, né? Junta o... Enfim, eu ia começar a bullying aqui. E daí, é um lugar muito grande e tem áreas mais particulares, áreas mais... Como é uma escola, tem a área da escola e tem a área onde as pessoas moram e tem uma parte mais particular, né? Então é engraçado também que tem pessoas que conhecem a escola, mas não conhecem a outra área, né? A área residencial. A área residencial e que é também bastante bem frequentada, né? Em algum momento eles vai conhecer a escola, né? E aí é muito legal ver até que ponto cada pessoa chega. Da escola são menos pessoas. Tem um lugar que não é dentro da escola, que é um lugar de praia, onde tem cursos que não é o caboclo que faz, são outras pessoas. As pessoas às vezes chegam, que é tipo, sabe, curso de verão. Às vezes, para chegar até a escola também, porque o que faz a escola? Eu já fui várias vezes lá, né? Ela forma guias para trabalhar, né? Então, são pessoas que vão se tornando guias, né? E vão lá para aprender a trabalhar, aprender aspectos técnicos para poder fazer atendimentos, exatamente. Como orientar, como aconselhar. Nem todo mundo morre sabendo, né? Engraçado isso. Ninguém nasce sabendo, ninguém morre sabendo. Às vezes a pessoa juntou um conteúdo na vida ou várias vidas e ela vai se tornar um guia, ok? E aí é uma questão do orixá, né? No caso de guias de Umbanda e Eirosofia. Mas às vezes ela não sabe proceder como guia, né? Então, tem gente que tem muito, por exemplo, tem gente que tem muito talento para medicina, mas tem os protocolos da medicina. Então, os protocolos sobre ser um guia, a escola do caboclo também acaba passando, né? Entre outras coisas. Treinamento de incorporação, igual aquele da NASA, assim, do ventilador. Deve ter umas coisas assim. Deve ser muito bizarro incorporar, sabe? Eu sonhei recentemente que eu tinha morrido. E aí eu comecei a pensar sobre... Imagina pro espírito incorporar. Deve ter um simulador, né? Tipo um simulador de voo, simulador de incorporação. Pra gente é médium. É uma sensação estranha. Mas pro guia deve ser mais bizarro, eu acho. Aparece no filme Ghost, aparece bastante. E a questão do acessar a memória Porque, assim,
o médium acaba sendo um equipamento. E como é que você trabalha com esse equipamento? Cada um né? trabalha de um jeito. Isso é muito legal. Então, isso também acho que é vai ser aprendido, né? Como é que acessa a memória, falar, acessar a parte da fala, porque no espiritismo, isso é mais recente, porque o espiritismo trabalha muito mais com a questão da mobilidade, então do braço para psicografar, o passe, esse tipo de mediunidade de fala gestual, falar de uma bem forma complexo, diferente, né? andar de forma diferente, isso é bem mais complexo, né? Ó. E vem mais com a E Umbanda. quando vem orixá, É, que dança, faz aquelas danças, sim. né, antiquíssimas, É. que às vezes o médium nunca nem... Sim, no candomblé eles ensinam alguma coisa, né, O que básica. eu acho muito legal é porque além de médium, eu sou ator, né? E a minha companhia de teatro vai, inclusive, no terreiro quase inteira, né? E aí é muito interessante que... Nossa, parecia testemunho de Jeová. É. Uhum. É muito interessante que a gente troca muita ideia, principalmente eu e o Léo, né? Porque questão de formação de personagem, né? Ele me pergunta muita coisa, porque ele é o professor principal ali de criação de personagem. E eu tenho muita dificuldade, assim, de criar e manter um personagem. Eu crio com facilidade, porque eu sou muito criativo, mas para manter o mesmo personagem, eu tenho muita dificuldade de manter esse personagem. Só que na mediunidade não é assim, porque é um espírito ali, então não é... Eu não controlo nada. O personagem eu tenho que pensar, sabe? Eu tenho que fazer escolhas racionais. Ah, puta, ele move as mãos. Então, e aí eu puxo de algum lugar e aí já traz uma voz. E o guia não, ele vem inteiro, ele vem completo. E cada dia, inclusive, eles às vezes vêm um pouco diferentes. Sim. É. E o guia ele não tem um processo para você conseguir resgatar. Ah, então o meu boiadeiro, ele pega o chapéu com a mão direita em cima e a mão esquerda embaixo e ajeita, e depois ele ajeita as calças. Não, mas eles têm jeito, porque todo ser humano tem jeito. Eu tô sentado desse jeito, ela tá sentada com a perna esticada, ele tá sentado com a perna meio cruzada. Cada um não tá percebendo o jeito que... Não tava percebendo o jeito que tá até eu falar, né? Então a gente tem jeitos humanos que os guias trazem, Sim. que é deles. É. É muito específico. E a gente, inclusive, reconhece por causa disso. É. Né? É muito louco, cara. Eu acho muito interessante essa diferença. Teria que ser um ator muito foda pra conseguir fazer, tipo, 25 personagens com esse nível de especificidade. Acho que só o Chico Anísio trocar que eu conheço. rápido. Isso aí eu não vejo ninguém conseguir fazer sem preparação, trocar rápido. Ah, trocar, não. A gente tá não. com quantas linhas lá? 8? Não, Ixi, fora as me viradas, pergunte. muito mais. Mais, Né? mais. Você falou o quê? Umas 15? Não, menos. Acho. Então, Então, ó, Exu, caboclo, baiano, preto velho, boiadeiro, cigano, Mago, mago, bombogira, linha d'água, Exumirim, Erê. Erê, Já são 11. 11, Linha médica. médica 12, Falou do marinheiro. 13, ixi, nossa, eu falei menos que 15, é tipo isso, praticamente isso. então, quer dizer, como é Você que... incorpora Exu do Lodo, que é uma Então, giraparte. fora quando tem mais de um. Exu veludo, O veludo. caboclo então, de Xangô, caboclo caboclo de Ogum, Ogum, caboclo de Xangô, caboclo Biratã. Biratã, Só são isso, três, são três dá caboclos, uns cada um 20. diferente. É, tipo uns 20 mesmo. Então, quer dizer, eu teria que ser um gênio, né? De Isso. criar tantos personagens e manter. E você não é ator, né? Não. Porque e o aí dá legal pro é que a ator. gente troca, mano. Tá ligado? A gente troca, tipo, quando tem virada, né? A gente tá incorporado numa linha. Puta, um puta num trabalho corporal. Ah, nossa! Porra! A gente teria que ter, tipo, pelo menos uma hora, assim, pra desaquecer, Como descansar ator, um pouco. né? Descansar um pouco da peça, fazer um processo de voltar pra trabalhar outro personagem. É um puta de um trampo, assim. Às vezes, já que você tá falando na virada, às vezes não precisa nem ser na virada. Troca, sim. Porque sim. Troca precisa, do nada. por qualquer razão, Sim. um guia tem que sair, outro já vem dar um recado.
Então você já muda de um para outro, você tá no caboclo, daqui a pouco é o baiano, opa! Né? E eu acho muito interessante. E é interessante uma coisa, porque às vezes eu falo que tem a teleconferência e tem porque às vezes um guia está ali e quem está falando é outro. Mas o outro que está falando não está ali. Está mandando via videoconferência, entendeu? Ou teleconferência. E não mudou, o trejeito é de um, a fala é de outro. Agora, lembrando porque pode ter gente que está assim, começando a sentir mediunidade de incorporação, que é o que a gente está falando nesse momento, lembrando que tem mais de 20 tipos de mediunidade e capacidades psíquicas, e a incorporação é só um tipo. E lembrando que eu estou trabalhando nisso desde 86, então são 38 anos. 8 anos de trabalho. E o Arthur, quantos anos? 4, né? Você tinha 18 anos. 18 anos de incorporação. Então, assim, Nossa, para chegar nesse ponto, Ela fez a quando conta ele tiver a sua idade, ele vai ter 53, vai ter a minha idade de mediunidade. Comecei com 5, 4 anos então, você tinha. É muito cedo, né? Esse foi muito acima da média. Você já nasceu com a missão, né? Eu comecei, eu lembro até hoje, eu tinha 20 anos. 19 para 20. Foi uma das primeiras vezes. Eu estava mal conhecendo a Umbanda, estava indo segunda, terceira vez. Cheguei lá para tomar um passe na frente de um caboclo, né? Era gira de caboclo, lembro bem isso. Cheguei lá para tomar um passe, assim, né? Bobão. Olá, seu caboclo. Vim só tomar um passe aí, tô tranquilo. Ele, tá bom. Né? Pode deixar. Ele já viu. No que ele começou a dar o passe, eu escutei. Pim! Pronto. Já era. Só escutei o apitinho no ouvido, ficou tudo escuro e vamos que vamos. É a minha primeira incorporação. Teve apito também? Não teve apito. Eu lembro de mudar a voz primeiro. Eu tava de boa. Aí mudou a voz primeiro. Aí eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa estranha. Aí quando eu falei, tá acontecendo alguma coisa estranha, começou a tudo girar e apagou. Aí eu falei, puta. Aí Deve ser mais fácil com criança, né? acaba a minha lembrança e depois é o que vocês contam. É. Entende? Aí já é a lembrança do que vocês falam. Eu falei e fiz. Nessa ocasião, na mesma semana, o Caboclo Biratã apareceu para mim em projeção astral, eu em projeção astral, né? Ele se apresentou formalmente. Se mostrou assim, eu sou o Caboclo Biratã, deu o nome e eu que vou estar aí à frente desse trabalho. Depois de ter incorporado. Naquela semana. Nem deve ter sido ele que incorporou. Não, né? depois E aí ele incorporação. projetou um facho de luz assim, ficou tudo branco. E aí eu comecei, aí eu não parei nunca mais. Ainda bem que ele não era do MIB, né? Senão ele tinha apagado a memória. Aquele negocinho vermelho. É. E no seu caso foi aquela vez na capelinha, né? Isso. No trabalho. Deixa eu me ir. Foi muito legal, cara. 4 anos, né? Só ele pra conseguir, né, mano? Com 4 anos. Eu tava pensando. Eu tava vendo as crianças lá no terreiro, eu tava pensando sobre isso. Eu falei, caraca, Porque mano. tem gente que pensa que a gente forçou qualquer coisa. Não. A gente. Foi do nada, né? Foi absolutamente espontâneo. Passou com a oferenda ali. Absolutamente espontâneo. Eu lembro de ouvir, tô com fome, tia. Aí eu falei, ih, caralho. Foi essa voz, assim, foi uma voz estranha, assim. O Exu-Mirim chegou pra ela e falou, ô tia, tô com fome, posso comer? A oferenda, né? Ele queria a oferenda. Foi muito louco. Foi bem legal. Imagina uma criança de 4 anos comendo fígado cru, cheio de pimenta. O dia E não foi a primeira vez, né? Porque, na verdade, eu já tinha incorporado antes. Sim. Aquela vez lá da... Do seu avô? Aquela vez lá que... Ele tocou o terror com a avô. Podia ser também uma... ele falou que era.
incorporação, mas É, pode ter sido ele uma... falou que Nossa, era, que agora ficou me com- fugiu a Ficou termo com quando- olheira, falou que trocou umas ideias. Não, podia estar muito próximo. Às vezes Sim. não era uma Irradiação. uma Ah, sim, irradiação sim, sim. forte, Sim, né? entendi. Até porque estava em casa, era até perigoso, né? Sim. Incorporar sem muito nenhum de louco, nós né? perto. Esse universo da mediunidade, quando a gente realmente está firme, está trabalhando bem, tem um bom relacionamento com os guias, olha que eu falei isso, hein, pessoal? Presta atenção. Você tem que estar firme, tem que estar trabalhando bem há muitos anos já, e aí você começa a já ter uma outra, um outro tipo de relacionamento. né? O interessante também é que as pessoas superestimam, às vezes, ou subestimam ou superestimam a mediunidade, né? Normalmente o trabalhador novo, ele superestima a mediunidade, todo Ele mundo quer fica ser médium, deslumbrado, fica né? deslumbrado. Fala, nossa, isso é incrível e que quer ser também. Só que a gente tem um contato com os guias que não é mediúnico. Tipo assim, pelo menos eu tenho mediunidade forte de incorporação. Eu não vejo nada, não ouço nada, é uma coisa forte de incorporação. Então o meu contato com os guias é a sensação mesmo. As outras pessoas conhecem meu guia. E aí eu preciso. Os guias que eu conheço pessoalmente foi tudo em sonho, foi tudo. A gente tem que desenvolver esse contato Sim. pessoal com os guias para ele acontecer. Senão fica só entre a gente servindo de canal e fica entre eles e as pessoas, né? E as pessoas glamorizam. Nossa, como é que é viver rodeado de preto velho, sabe? Não é assim, maluco. E é um problema isso aí, quando o médium desenvolve fetiches, né? É um problema. Exato. Porque aí ele A minha fica... cigana quer dançar Ele fica se escondendo e logo vem um trevozinho ali se fazendo passar pelos seus guias e querendo te utilizar, O né? médium iniciante é muito fácil fazer Vampirizar, isso. O médium Então- é bobo. E a questão também da dependência do guia, né? Isso. E achar que o guia vai resolver todos os seus problemas e ver sua vida. E tem gente que acha que o guia tá do seu lado o dia inteiro, o tempo À inteiro. Eles não fazem disposição. nada. Não faz nada. Tem gente que pensa que o guia é um funcionário É seu da funcionário, pessoa. Então eu quero, assim, a gente está abordando esses temas porque muita gente que pode estar em casa ouvindo, né, pessoas que não são lá do terreiro ou da nossa religião, ou não são ainda de religião nenhuma, sente igual o garotinho do Sexto Sentido, né? I see dead people. Você vê vultos ou vê espíritos, né, ao seu redor. Eles estão em toda parte, mas algumas pessoas veem, percebem, sentem. Sim. Sentem os ambientes. Já vai entrando então na dica do filme, porque deu o tempo Então, e tem a ver com isso. Mas né? eu quero dar uma recomendação muito técnica aqui, como sacerdote mesmo. Se você começa a ver vultos, terrores noturnos, que é aquele medo indefinido que acontece no meio da noite, ou você acorda e vê coisas, sente presenças espirituais, procure um lugar de confiança para desenvolver sua mediunidade. Procure um lugar de confiança, um lugar que trabalhe sério, né, que possa te dar essa... Não importa a religião, importa que o lugar seja sério, honesto e de confiança. Porque mediunidade é um dom, como está na Bíblia, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo, e o dom é dado para proveito de muitos, os dons são dados por Deus para proveito de todos, né? Para você servir ao próximo, servir ao sagrado. Então, o dom não é para ficar lá sem você fazer nada, te atrapalhando a vida. E a gente tem que pensar, esse negócio de pensar no bem é muito legal, porque Sim. cada consulta, cada trabalho que a gente já fez, que as pessoas saíram Transformadas, completamente renovadas. transformadas, assim, é uma coisa. E falou, eu já passei em tudo que é lugar, já passei. Sim. E uma consulta valeu muda a vida da pessoa, assim. Eu acho Talvez isso muito legal. se dependendo da reação das pessoas quando assistirem tudo, eu posso até trazer no próximo podcast aquele trecho do 1 Coríntios 12 onde fala os tipos de
de dons mediúnicos que são dados por Deus. Boa. Porque é legal a gente falar, pô, tá na Bíblia a mediunidade, cara. Entendeu? Já existia isso no tempo dos apóstolos. Já existia muito antes. Então não é, tem mediunidade é de Satanás. Não, não é bem assim. Mas o que eu quero deixar muito claro hoje é isso, tá? Não é doença, não é esquizofrenia, não é loucura, mas precisa sim ser treinado, ser não é do mal. desenvolvido. Não é do mal. Pelo contrário, é uma bênção na sua vida e na vida das pessoas. Mas pode se tornar realmente algo desagradável se a pessoa ignora e não se dedica, porque a mediunidade é um compromisso. Toda mediunidade é um compromisso, mas a mediunidade de incorporação é um compromisso maior, né? E se a pessoa não desenvolve, mesmo quem vê, quem ouve, se a pessoa finge que não está vendo, que não está ouvindo, tem aquele filme bom, né, do Constantine, da moça que fingia que não via. E isso pode se tornar realmente algo desagradável. Será que o espírito acredita se a pessoa fingir que não vê? Tá ligado? Ele sabe, Você tá tentando aparecer pra mim, eu tô, não, tem coisa que não. E o espírito, porra, mano, que saco. Eles sabem, geralmente eles sabem quem é que enxerga. A única quem coisa ouve. que eles realmente não tem jeito de ultrapassar é cobertor, né? Todo mundo sabe. Abriu a cabeça. No filme Sexto Sentido, né? Fecha o Não vai olho dar- também não tem. Não vai dar, não. Então, não percam o excelente curso de espiritualidade e mediunidade no Instituto Biratã, que vai começar agora em maio. E agora é a dica de filme. Dica de filme tem a ver com tudo isso que eu tô falando, né? Os Outros. O nome do filme é esse, Os Outros. Desse é difícil não dar spoiler desse filme, né? É com a Nicole Kidman. Não tem, se eu falar alguma coisa. Mas o filme não é sobre a história, né? Só sobre isso. Tem muito mais. É um filme, assim, que se você quer ter uma visão sobre mediunidade, sobre vida após a morte, E relação de pessoas encarnadas e desencarnadas. né? relacionamento entre encarnados e desencarnados dentro de uma mesma casa. É bem legal. É um filme maravilhoso para se Nada assistir. óbvio. É um filme que não é nada Pelo óbvio. contrário, né? é uma surpresa atrás da outra. Muito bom. E é engraçado que ele parece terror, mas não é exatamente um terror, né? Não, ele tem cenas de meio suspense, né? assim. Mas o conteúdo, Ele é muito bom. o que ele passa de informações é bem excelente. Acho que todo mundo vai gostar. Sim. Ok. Vamos pro terceiro bloco, então? Aí vamos continuar a conversa, né? Senão só um fala. Eu separei hoje para falar dos 4 elementos, né? A relação dos 4 elementos. Começou a ter no altar, né? Comecei a falar disso na semana passada, né? Quando eu fui... Não, na outra. Legal. Bom tema. Quando eu falei sobre o altar, respondendo a pergunta do Will. Aliás, se você tiver perguntas, mande no nosso direct do Instagram, tá bom? Então, quais são os elementos? Água, terra, fogo e ar, ok? Sendo água e terra elementos femininos e fogo e ar elementos masculinos, certo? E cada um deles, primeiro, né, nós temos os 4 elementos dentro de nós e cada um deles tem uma simbologia também Isso na às vezes questão. parece meio metafórico, mas é Fisicamente. É físico mesmo, fisicamente, é né? real, né? E tudo que a gente troca com a matéria faz parte desses 4 elementos, né? Sim. Pô, eu vou lá no sol pegar vitamina D. Você tá pegando do elemento fogo, o alimento, o vegetal que você come é da terra. É muito legal essas trocas. Quando a gente para realmente Sim. pensar, a gente tá o tempo inteiro trocando. Os nossos ossos, por exemplo, eles são minerais, né? Tem a parte terra, de né? minerais e mais a proteína que Sim, dá maleabilidade. sim. Mas os minerais vêm de onde? Da terra. É. A água, a gente está tomando água.
Toma água o tempo inteiro. A água é mais óbvio, né? O ar- A água e só o pensa nos ar. mais óbvios, que O é ar água e dos né? pulmões, né? E o calor do corpo, que é o elemento fogo em nós, é o calor do corpo. Então, a gente está trocando todas esses 4 elementos o tempo inteiro É. com a natureza ao nosso Sim. redor. E E se quanto mais a colocar. gente troca, mais vivo a gente fica. Sim. E se colocar a energia como fogo, né, fizer uma associação, o funcionamento do nosso cérebro, ele, se processado como energia elétrica, poderia iluminar mais que uma cidade inteira, cada cérebro, cada pessoa, né? O funcionamento dele, a produção da energia, né? E Só o magnetismo e eletricidade. eletricidade. Tem gente que provoca choque nos outros, né? Então, em termos de emoção, a gente teria uma relação também, né? A água é de emoção, em termos de sentimentos, né? Porque senão vai ficar muito redundante com a água, parecendo que só existe emoção na água. Então, em termos de sentimentos gerais, né? De determinações, assim, de regências, a água rege as emoções, certo? O ar, o pensamento, tá? A terra é o vigor físico. Então, vai juntando tudo, né? Nós somos um ser. E o fogo, os instintos. Instinto de sobrevivência e de procriação, principalmente, né? Então, aqui a gente já dá para ter uma noção do quão holístico somos, né? De qual integrado. E o quanto o equilíbrio entre tudo é importante, né? Porque quanto mais os elementos estão equilibrados, mais você estará equilibrado. Mais sua vida estará equilibrada. Porque se a gente tenta suprimir que nessa coisa, a razão acima da emoção. Você tem que ouvir a sua emoção para tomar uma atitude, né? Algumas vezes, realmente, é desagradável, a emoção toma conta e você exagera. Como é desagradável também se a pessoa só pensa no corpo físico e deixa o raciocínio e o conhecimento de lado. Concordam, Sim, né? claro. Assim como também eu negar o instinto de sobrevivência ou de procriação em prol de um raciocínio, só do conhecimento. Fica uma situação desarmônica, né? E a desarmonia, em primeiro momento, traz as doenças, certo? Todo desequilíbrio que começa na parte energética e espiritual e não é físico, né? Ele vem depois e pode se instalar como forma de doença, né? Isso para todo mundo. Então, a questão, né? Eu não sou muito simpática aos gregos atenienses, mas mente sã em corpo são, que é muito também de Esparta, né? É um fator realmente que é verdade. Cuidar disso tudo, né? O que mais que a gente vai falar dos 4 elementos? Na magia. Pode falar. Ainda no aspecto que você estava falando. Que eu gosto de falar do ser humano. Ainda no aspecto que você estava falando do ser humano, tem uma coisa interessante que eu falo muito dos 4 aspectos de manifestação do ser, né? Que pode ser visto, você falou primeiro, desequilibrou os elementos, a primeira coisa que vai acontecer é a doença. Porque o sistema mais imediato é o físico, né? Que é terra. Aí o emocional, água, o mental, ar e o espírito, fogo. Sim. Né? E a doença não é só física, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Tem a doença emocional. O desequilíbrio, qualquer desequilíbrio vai levar à doença. E isso pode vir em qualquer um desses 4 aspectos. O ar e a água são de desequilíbrios mais da loucura, né? De bambu. Sim, a pessoa fica desequilibrada xarope, né? em termos de relacionamento falta de intelectual. senso de realidade, né? Ou loucura mesmo, ou a pessoa fica, né,
focada, fica obcecada, né? O desequilíbrio do pensamento, ele deixa a pessoa obcecada. Engraçado que obsessão parece emocional, né? E não é emoção, é o pensamento. Obsessão. Porque você só pensa nisso, Muito bom. né? Muito E bom. a água, o fogo, né? E a terra trazem mais problemas físicos. Na desarmonia, né? Porque, por exemplo, se você ignora o sistema, a questão da sexualidade, que está ligada ao sistema da reprodução, é muito provável que isso energeticamente cause bloqueios que depois vão te causar alguma doença física, né? Idem a questão da terra. Sim. Então, se você ignora o vigor físico ou os elementos, os ossos, aí você pode ter algum tipo, até a glândula pineal, né, que é cristal, né? Você pode ter, mas a etérea é mais ligada ao raciocínio, né? Você vai ter problemas físicos de doença. Na cosmovisão guarani, a gente tem aquelas 4 direções onde os elementos estão fixados, que eles dão uma noção muito boa sobre isso, na própria descrição. Então você tem, por exemplo, no leste, Jacairá-Ruetê. Então, Jacairá eles associam com a névoa refrescante da manhã, que é o elemento ar, né? Aí no sul tem Caraí-Ruetê, que o Caraí é quem? É o curador, né? É quem traz a cura. Então, Caraí tem a ver com o elemento terra que você estava falando, corpo físico e tal. No oeste, você tem Tupã-Ruetê, que é o elemento água, porque as grandes tempestades, eles, observando a natureza, né, percebem que vem do oeste, que deve ser aquele rio atmosférico, né, que os estudiosos falam, né, que vem da Amazônia e vem trazendo as Tem grandes até chuvas. O lance do musgo, né? Sim, Só sim. cresce de um lado das árvores. Boa, né? boa. Isso é muito legal. Exatamente. E no norte você tem Quaraí-Ruetê, que o do norte é o lado que mais pega sol, né, durante o dia E inteiro, tem a linha do Equador também, né? que é do elemento fogo, É a Quaraí e Sol, né? Quaraí. E é interessante até porque conforme a região, Quaraí, eles pronunciam Quaraci, lá no sol, bem mais ao norte, né? Coaraci, e esse nome Coaraci virou o Guaraci, que até tem pessoas com esse nome, né? Nome Caramba. Sem próprio, saber né? que nome próprio. É muito louco. Guaraci, É o Voz Mercê, Vossa Mercê. É. Né? Você. Você, vai adaptando, né? C. Você. Então, acho que é interessante Sim. essa questão, porque nós adotamos as direções que os indígenas aqui da terra usam, né? Daqui da terra, São Paulo e É. tal. Porque vai mudar, né? Os europeus usam outra Sim. colocação, porque faz sentido, né? Se pensar na linha do Equador, eles estão acima da linha do Equador, Então, teria que ser ao o sul, fogo né? é no O fogo ao sul. sul. E a terra é no norte. A terra no norte, por causa dos polos. Interessante isso, né? Então, a observação também, porque o que acontece? Quem vive mais distante da natureza tem essa dificuldade, né? De perceber. Além de trocar com os 4 elementos, tem a dificuldade de perceber aonde cada um desses elementos, de forma mais subjetiva, influencia na vida Sim. dela. E dos 4 elementos, a gente pode associar, por exemplo, as estações do ano. Né? O verão ao fogo, a primavera ao ar, Isso. o inverno, água, né? As emoções às vezes conturbadas, e o outono é a terra.
tá? Interessante. Dá para fazer essa associação. Os 4 tipos de pessoas também. Ah, e os 4. Eu adoro os 4 tipos de pessoas, que são os 4 humores, né? O melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Qualquer dia a Isso é gente do fala Reich? sobre isso. Isso não é do Reich? Não. Não, é bem mais antigo. Muito antigo. É bem muito antigo. A medicina inicial trabalhava É de que? até. Galeno? É Galeno? Não isso? sei Acho que é dizer. Galeno, hein? Não sei dizer. Eu sei que o visagismo usa a identificação do humor para compor, por exemplo, que corte de cabelo vai para você, porque existem características físicas até que trabalham na questão do humor, né? Aqui, nós 4, cada um de nós está num elemento, É. né? O colérico, fleumático, o sanguíneo e o... Acabei de falar e... Falei fora da ordem? Melancólico. Melancólico. A gente pode falar Qual que Como você a gente no coloca? fala? próximo. Aguento, terrento, Aguento, arzento terrento, e foguento e arzento. É totalmente... Pra Ela quando quer- eu vou dar aula sobre Ela é isso, a foguenta. eu sou fogo. O Arthur é ar. O Carlos é água e o Alan é terra, né? E para qualquer... Sempre que eu vou dar aula e eu pego as nossas características para mostrar, fica muito Fica próximo, né? Porque é uma questão de vivência mesmo, a gente consegue identificar. Então, por exemplo, o Arthur, ele é arzento. Ele tem uma tendência muito ao pensamento, que ele acabou de falar, eu sou muito criativo. Ele é criativo, a criação dele é pensamento. Blu, 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 blu. Desde criança, conceitos, personagens, Palavra, fantasias, palavra. Um Então, desde comunicador, criança, ele... Ah, o que eu dou de presente para o Arthur? Da fantasia. Porque ele tem essa facilidade de se deslocar nos conceitos, nas ideias, né? Às vezes a gente até fala, principalmente o Carlos fala para ele, calma, Arthur, não pula tanto de uma ideia para outra, porque ele navega, ele transita muito bem no mundo no que é conceitual ideias, né? O Carlos é aguento. Então, o Carlos é toda emoção, né? Então, ele transita muito nessa questão de, inclusive, trabalhos científicos, né, de analisar a emoção conectada ao raciocínio. Né? Então, que é todo o trabalho dele. Bioativação é emoção, como trabalhar a emoção. A hidroativação é emoção na água, aí virou... Aí é perfeito para é o meu você. reino. Né? Isso, não, deixa quieto. Então, a visão... A natureza dele é sempre o core, o essencial, tipo, o coração das coisas, né? Quando você conversa com o Carlos, ele quer saber, ele não quer saber a periferia, ele quer saber o centro. E o centro é coração. E coração é ligado à emoção, né? A circulação de coisas, de ideias, o sangue e tal. Mas o coração é muito emoção. Então, o Carlos é isso. É bem a questão do que é essencial. O Alan é terra. E a terra tem a ver também com alimentação, né? Com comida. Então, o Alan... É assim, quando o Arthur nasceu, eu conseguia doar leite, né? Tem um programa de doação de leite muito legal em São Paulo, que eles passam na sua casa e retiram, tal. Você vai guardando os potinhos. Depois, eles transformam em leite em pó e doam para... Isso é servido... oferecido para as crianças recém-nascidas, que a mãe às vezes não tem leite materno, né? E o Arthur sobrava leite normal. Quando o Alan nasceu, nunca sobrou leite para doar, né? Então, assim, a mamada era dá o que é meu, né? A terra é muito assim, é o que é meu. Ele tá falando que não. Agora eu vou ter que falar. Dizer que a minha mamada era selvagem. Aí, ó. Conseguiu. A mamada selvagem. Lá Você que falou. Aí você se fez auto-bullying. Né? Aí fica com cara de brabo. Conseguiu, hein, Alan? Então, o Alan... Você nem falou olá ele. Você mesmo, no caso. Então, o Alan é estrutura também. Falando em estrutura, tem uma coisa que eu sempre falo a respeito do Alan. Quando ele montou aquela estação espacial sozinho.
Ele Sim. tinha o quê? 5, De 6 Lego. anos. Parece que o moleque... Não, cara. Aquilo não foi... Ele foi olhando Aquilo e fez. foi muito é. extraordinário. Eu não... eu nem começaria a montar aqui. Foi mesmo. Ele montou. E Olhando uma planta do mapa, o esquema. É. Que idade ele tinha? A gente já morava aqui, tinha uns 4, 5 anos, Cara, Morava mas na era nossa casa. muito complexo. Com essa- detalhes, né? Complexos. Essa coisa de encaixar, como as coisas funcionam, mas no concreto, no material. É. E outra coisa que O concreto, isso é bom. o terreno tem muito é persistência. É o que eu ia falar. Igual aquela vez lá no parquinho, que ele ficou tentando subir na escada de corda e era muito grande para ele. E eu fiquei observando, ele ficou acho que 1 hora, 1 hora e meia, até dar um jeito de passar a perna para se pendurar para conseguir subir onde as outras crianças estavam. Pra andar de Eu bicicleta, já teria lembra? mandado se fuder É. há muito tempo. Ele e acordou fazer outra coisa. cedo, e ficou andando até andar sem rodinha, né? E sem ninguém ver também. A coisa surpresa, Não vai falar assim. nada, não? Eu tentei até liberar a rodinha, não vai dar. Acho que dá pra... Ó, parabéns a todos os envolvidos. Essa foi ótima. E eu sou foguenta, né? E o foguento vive de... Briga. Obrigada. Pronto, agora sim. Agora vai ter a briga. O foguento vive de entusiasmo, né? Se apaixona pelas coisas, assim, né? Aquece as coisas. O corpo aquece. Na hora que você... Aquilo que você falou de manhã, não que você não faz isso. Na hora, eu sinto que sobe um calor. E a coisa aquece, né? Então tem uma amplitude. E essa coisa até do movimento, vontade. né? De vontade. A vontade forte. O foguento tem muito da vontade. Vou fazer, né? E aí depois pode que ficar muito conquista, determinado, assim, até depois que conquistar, conquista né? também, muito perde a graça. Então, às vezes, são pessoas que largam coisas no meio, não terminam, não finalizam, né? Vai deixando assim para alguém fazer. Se achou Porque o que desafio já tá bom, né? o desafio é o que é o legal. É. Né? Abrir caminhos, como é o ariano, por exemplo. Eu sou ariana do primeiro dia. Abrir caminho, não. Tá difícil ali, é lá que eu quero ir, porque tá difícil. Se estivesse fácil, não queria mais, né? Não desperta a vontade, né? O foguento. E aí também, a gente estava falando de equilíbrio, tá quase para acabar. Você já tem a dica da semana? Claro. Nós 4, né? A gente se equilibra. Tá? Aqui, na polaridade maior, água e fogo, sou eu e o Carlos, né? Estrutura. Então, eu aqueço a água e, às vezes, ele dá uma acalmada ali no meu excesso de fogo, né? Olha lá ela. O Alan dá a estrutura... Ele me deixa molhado, ele acalma meu fogo. É embaçado isso aí, cara. O Alan, a estrutura, né? A alimentação. O Alan gosta, é mais caseiro. Tipo assim, ele quer uma comida mais consistente, né? Não vem com sopinha que ele já fica... aqui é nosso lar. Eu mandei uma mensagem pro Alan, falei, caralho, você... às vezes o Alan me surpreende com a maturidade e com a determinação dele. Sabe? Porque às vezes ele toma umas atitudes assim que eu falo, caralho, isso é muito sensato, assim, sabe? Eu falo, nossa, que interessante, assim, o jeito que você tá pensando e o jeito que ele age. Mano, eu vou fazer porque eu devo fazer. É uma coisa muito assim. Ele não tem. Da responsabilidade, né? Voltando lá pro primeiro bloco. De responsabilidade, assim, sabe? Ele assume responsabilidade numa boa mesmo. É impressionante, eu acho realmente impressionante. E o Arthur traz essa coisa da descontração, da brincadeira, leveza, né? da leveza do ar, né? Pra nós, assim, no nosso... Facilidade com conceitos. Também. Isso é muito elementar. Mas tem o humor, o riso, que é Sim. tudo ar, né? Ar. Então, a gente tenta harmonizar mesmo. Sim. E sente falta quando o outro não está, quando eles não estão, né? Imagino que vocês sintam a minha falta
né? Imagino só. Porque eu brinco com eles que a gente tem um grupo que chama Kiliaran, por N motivos. Aí eu falo que tem um grupo que chama só Ki-Aran, né? Que não tem o Li, que eles falam mal de mim, que eu sou a única, né, mulher, né, bendita entre os homens, né? E eles devem falar. Mas é essa brincadeira também da gente ter tentar Entendi. uma harmonia, né? A família na harmonia. Aqui, no caso, acabou sendo cada um de um elemento, Não né? por acaso. Não por acaso. Favoreceu, né? É uma coisa... Favorece as relações. E é né? muito interessante, assim, eu vejo muito esse negócio dessa relação de ar com terra, assim, porque eu tenho muito ar e muito fogo, né? E o que falta é justamente terra e água. São as pessoas que eu tenho mais dificuldade de entender mesmo, mas são normalmente as pessoas que veem as coisas de um jeito que eu não tô vendo, que às vezes facilita a minha vida, né? O Alan falou, cara, é muito mais simples, você tá pensando. Às vezes meu pai vê coisas que eu não... então é muito interessante isso, porque é uma coisa muito... Um aprendizado de humildade, assim, que às vezes a forma mais fácil não tá em você. Isso é uma coisa que a gente nunca pensa. É verdade. O melhor jeito não sou eu que vou trazer. A gente nunca pensa isso. A gente sempre pensa que a solução melhor é a nossa. Não, né? ego porra, eu sou foda. Porra, como que eu não vou trazer a melhor solução? E quando a gente tem humildade, às vezes a gente escuta o outro e o outro vai trazer uma visão tão diferente que a gente, porra, pode ser uma boa aí por aí, né? Eu acho isso legal dos elementos pra trazer pra vida das pessoas. Tenta... Que exatamente é o que você tá falando. Se só fosse todo mundo ar, por exemplo, ia ter um desequilíbrio, né? Falar, pensar e não ia fazer nada. Ninguém ia fazer nada, né? E, inclusive, eu procuro pessoas mais de terra pra trabalhar comigo. Porque são os divergentes e convergentes também, que são duas formas de pensar, né? Na criatividade. Porque eu preciso que alguém canalize essa força assim, criativa que eu tenho na matéria, em alguma coisa, senão não sai. E o seu pai com a questão de alguém concretizar, que é a terra, né? Interessante, né? Gostaram? Espero que sim. A gente tá trabalhando, já deu nosso tempo também. Vamos para a dica da semana. A gente não pode esgotar todos os assuntos. Você tem que vender quiz disso aí, hein, mano? Isso aí é uma boa. Do quê? Das características? Vende São quiz dos humores, mas aí dá pra fazer. É um quiz de Instituto Biratã de água, terra, fogo e ar. Eu quero personalizado. fazer. Eu ainda vou encontrar um grupo. Eu dou ideia eu dou muita ideia pros outros porque eu nunca para faço. orixá. Isso é maravilhoso. Os arquétipos, as pessoas se Os encaixarem nos orixás, os arquétipos. elementos, tem muita coisa. Eu acho que seria muito legal, porque imagina, a pessoa assiste, aí você deixa Mas o link tem teste, embaixo, a pessoa vai lá e bota. É muito legal, eu acho. Dando lá ideias a que eu ideia. nunca vou fazer. Eu acho isso... Bonitão. Vai lá, dica da semana. Dica da semana. Bom, pessoal, sério. Essa dica aqui é porque no outono tem muitas viradas de temperatura. Faz muito calor de dia, às vezes esfria à noite. Ou toma chuva, toma vento. Então tem muitas pessoas aí com gripe, com tosse, problemas respiratórios. Então, a minha dica hoje é para você se prevenir antes de ficar doente com o suco verde do inhame, com inhame, aliás, né? Então, é muito fácil de fazer, é delicioso e ele tem uma capacidade, primeiro, de fortalecer o sistema imunológico como um todo, tá? Fortalece o organismo, é bom para a saúde como um todo, desintoxica, é bom para o aparelho digestivo, é bom para a saúde em geral, mas a principal característica é fortalecer o sistema imunológico e o aparelho respiratório. Quem tem muito problema de rinite alérgica, sinusite, bronquite, todas essas doenças, né? Começa a ter muita gripe, resfriado, tosse. Então, esse suco, ele é maravilhoso para isso. Então, como é que se faz? Então, você precisa de um inhame grande, cru,
o inhame. Lembrando que tem vários tipos de inhame, tá? O inhame que eu estou me referindo é aquele inhame japonês, que é o mais vendido. O inhame rosa, ele é maior e ele é rosado, ele é um pouco mais, tem mais oxalato, então ele não serve para suco verde não, tá? Esse aí só se tem que cozinhar. Então, o inhame japonês, descascado e picado. Folhas verde escuro, eu acho a folha de brócolis maravilhosa para isso, aquele verde bem escuro, mas a folha da beterraba serve, folha de couve serve, ou um maço de salsa, tá? Então, bastante folhas de brócolis Não picada. coloca muita salsa, senão vai ficar ruinzão, né? Às vezes exagera na salsa, fica apimentado demais, Sim. né? Tem que colocar a quantidade certa ali de salsa. Né? Normalmente, dependendo do inhame e da maçã, se forem bem grandes, para mim, vai um maço de salsa. Sim. Agora, eu Pode acho... pôr com talo, viu? Isso, não precisa tirar o destacar as cabinho, folhas, não. só. Vai bater no liquidificador? Vai bater tudo no liquidificador. Então, voltando. Um inhame grande, um bom apanhado ali de folhas de brócolis, uma maçã, pode ser goiaba, pode ser pera, ameixa, nectarina. Fruta mais aguada. Que tenha para dar um saborzinho, né? 1 litro de suco de laranja integral. Não é suco de caixinha que é lotado de açúcar. É o suco integral. Ou faz mesmo, né? No espremedor, melhor ainda. E uma coisa muito boa é você, se for adoçar, sempre adoça com mel. Acrescenta ali uma colher dessas de sobremesa, aquela colher média, de pólen de abelha. O pólen de abelha também fortalece muito o organismo. Então você tem ali uma boa quantidade de suco, você vai tomando ou guarda na geladeira. O ideal é tomar no mesmo dia, viu? Divide com a família ou faz menor quantidade, né? Mas o correto é você tomar todos os dias esse suco, pelo menos durante uns 15 dias. Todo dia, um copão assim. E sempre que for para questões assim mais de saúde, toma de manhã em jejum o suco, porque o organismo absorve com muito mais eficácia. E outra coisa importante também a respeito do suco verde com inhame é o seguinte: o fator principal dele é o inhame. E esse suco ele entra também no protocolo natural para curar a dengue, junto com o chá de folha de mamoeiro que eu já falei. Então, como nós estamos com um problema seríssimo de dengue aqui no Brasil, então fica aí mais uma dica. Você tem já o chá de mamoeiro, que eu falei há uns 2 ou 3 programas atrás, e agora você tem o suco verde com inhame, que também ajuda muito a combater essas doenças que atacam o sangue, como dengue, zika, chikungunya, H1N1, tudo isso daí. Então o inhame tem uma capacidade curativa maravilhosa. Então essa é a dica da semana, pode usar sem susto, que vai fazer muito bem. E é delicioso. Muito bom. Então, estamos finalizando o 7º episódio, um pouco atrasados. E nos vemos na próxima semana. Um beijo. Tchau!